Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Douglas e hoje a gente vai falar um pouco sobre piezômetros de corda vibrante. Esses instrumentos, então, eles são utilizados basicamente para medir a pressão dos fluidos no interior de uma estrutura, seja então possibilitando, né, a gente conhecer a coluna de água presente, né, numa estrutura ou a poropressão que está atuando dentro desse maciço. Esse instrumento ele pode ser instalado diretamente na fundação, pode ser utilizado também em furos de sondagem e também pode ser utilizado para automatizar piezômetros standpipe, né, de tubo aberto, ou medidores de nível de água. Esse último, inclusive, ele vem sendo bastante aplicado atualmente aqui nas barragens e nas estruturas brasileiras. Bom, então como vocês podem ver aqui eu tenho um piezômetro de corda vibrante, ele tem esse invólucro dele em aço inox, que é bastante resistente, bastante robusto. Ele tem também essa pedra porosa, onde ela permite a passagem de água, né, possibilitando então o reconhecimento da pressão atuante, e que não permite a entrada também de partículas que possam vir a danificar os componentes do sistema no interior do piezômetro. Logo após essa pedra porosa, a gente tem um diafragma que é sensível à pressão e acoplado a ele a gente tem um sistema de corda vibrante no qual a mudança na frequência dessa corda vibrante ela vai implicar numa mudança de pressão, né? No reconhecimento da mudança de pressão. E a partir dessa corda vibrante, que também é conectada a uma bobina, ela vai transmitir, né, essa mudança de frequência através do seu cabo para qualquer dispositivo de leitura que a gente tenha escolhido, seja ele um data logger ou uma unidade de leitura portátil. Os piezômetros, eles têm vários modelos e para várias aplicações diferentes, né? Esse que eu estou segurando agora é um piezômetro standard, que é o padrão. Ele pode ser utilizado para basicamente todos os métodos de instalação que eu já expliquei, mas o grande empecilho que pode aparecer, né, para a utilização desse tipo de sensor é por conta do seu diâmetro. Esse sensor, por exemplo, ele tem 19 milímetros de diâmetro. Então, caso a gente queira fazer a automação de um piezômetro de tubo aberto ou de um medidor de nível de água, a gente vai ter algumas dificuldades caso essa tubulação tenha um diâmetro menor que 20 milímetros, né, porque ele tem 19 milímetros. Para sanar esse problema, a gente tem outros dois tipos de piezômetros com o diâmetro um pouco menor. Esse aqui é o 4500B, que tem o diâmetro igual a 17 milímetros, e a gente também tem esse menor aqui, que possui 11 milímetros de diâmetro. Ele é indicado para casos, né, com tubos de até 12 milímetros, né, meia polegada. Além desses, né, que são utilizados mais para automação, a gente também possui esse piezômetro que é chamado de drive point, né, o modelo dele é o 4500DP. Esse piezômetro ele é utilizado quando é necessário fazer uma autocravação, ou seja, enquanto a gente está fazendo a perfuração, ele já vai descendo junto, ele é acoplado através dessa rosca dele em máquinas que fazem o ensaio de CPTU, e à medida que eles vão perfurando, eles já vão instalando esse sensor. É muito importante também, quando a gente fala de piezômetros de corda vibrante, a gente se atentar para o range, né, para a máxima pressão que esses piezômetros eles podem estar sujeitos a suportar. Então a gente precisa fazer um cálculo de ver qual que é a pressão máxima que vai ocorrer em determinado ponto, para que a gente possa escolher o piezômetro indicado, né? A gente possui o piezômetros com range de 350 kPa, de 700 kPa, 1 MPa, 2, 3, chegando até a 5 MPa, em alguns casos, 7,5 também. Então a gente precisa fazer essa conta porque apesar do piezômetro ele ter uma possibilidade de uma sobrecarga de até 150%
da sua carga definida, não é interessante a gente fazer essa utilização com o piezômetro tendo uma sobrecarga, porque essa sobrecarga ela pode danificar a corda vibrante. Então o instrumento sempre atuando com uma carga maior do que a que ele foi fabricado, pode causar alguns problemas, algumas avarias na corda vibrante, danificando o instrumento e fazendo assim com que, né, o instrumento seja perdido. Por fim, eu gostaria de falar também sobre alguns pontos que devem ser notados durante o pedido de orçamento desses sensores. Então a gente pode ver aqui, nesse exemplo, que o piezômetro ele é uma unidade, né? Então a gente possui o sensor propriamente dito, e essa unidade ela é acoplada com esse cabo. Sendo assim, quando o pedido de orçamento for feito, é necessário que seja especificado quantas unidades de piezômetro devem ser pedidas, né, quantas unidades vão ser necessárias para a instalação, e qual que é o comprimento total de cabo, né, para que a gente possa fazer essa cotação de uma maneira mais assertiva, de modo que não sejam necessárias tantas revisões na cotação. O comprimento total de cabo ele pode ser observado de acordo com a profundidade de instalação desse sensor, e também se haverão passagens de cabo através da estrutura, ou se a unidade de leitura ou o método de leitura será realizada logo acima, né, do furo de sondagem onde o piezômetro está instalado. Então são esses os fatores que a gente precisa estar atento quando a gente for solicitar um orçamento.